Imagine perder tudo o que você construiu apenas por um ato de arrogância diante de uma mulher indefesa. Ricardo achava que sentimentos não pagavam juros, até que o próprio Cristo entrou em sua cobertura. O desfecho dessa história mudará sua visão sobre o que é o verdadeiro poder. Nas ruas de Curitiba, sob uma chuva fina de 14 graus, o diretor regional do banco, Ricardo Cavalcanti, caminha apressado em direção ao seu carro blindado. Ao abrir a porta, ele percebe um pequeno cravo branco colocado exatamente sobre a maçaneta de prata. Algo impossível de ter chegado ali pelo vento. Ao lado do veículo, um homem de estatura média, vestindo um casaco de linho simples e surrado, observa o horizonte sem dizer uma palavra. Ricardo sente um arrepio inexplicável, uma pressão no peito que o faz perder o fôlego por alguns segundos. O desconhecido vira o rosto levemente, e seus olhos parecem carregar um brilho que não pertence àquela tarde cinzenta. Sem pedir esmola ou fazer movimento, o homem apenas sustenta o olhar, fazendo Ricardo entrar no carro, trancando as portas imediatamente. O motor liga, mas o rádio emite apenas um chiado estático, como se a realidade estivesse vibrando em uma frequência diferente. Aquela presença silenciosa planta uma semente de inquietação que o dinheiro não consegue silenciar. 3 anos depois, a imensa cobertura de Ricardo em Balneário Camboriú está mergulhada em um silêncio sepulcral. Móveis estão cobertos por lençóis brancos. Garrafas vazias espalham-se pelo mármore. Ricardo está sentado no chão da varanda, descalço. Ele observa o oceano com olhos encovados e a alma deserta. De repente, a porta de vidro, que estava trancada por dentro, desliza suavemente. Aquele mesmo homem do cravo branco entra no ambiente. Ele não parece ter envelhecido um único dia. Traz consigo uma paz que contrasta com o caos interno de Ricardo. O estranho senta-se no chão, a poucos centímetros do ex-banqueiro. Ele toca suavemente o ombro frio de Ricardo. Você procurou o tesouro onde as traças corroem, diz o homem com uma voz musical. Mas a promessa feita àquela mulher ainda aguarda o seu sim. Ricardo sente um calor súbito percorrer sua espinha. Ele nunca contou a ninguém sobre a viúva que expulsou de sua sala. O homem se levanta e caminha para o interior do apartamento. Desaparece antes que Ricardo possa formular qualquer pergunta. A história retrocede para o auge da carreira de Ricardo. Ele gerenciava o fluxo de 200 milhões de reais por mês com mão de ferro. Era o orgulho da elite financeira de São Paulo. Era conhecido por sua lógica implacável que priorizava algoritmos sobre seres humanos. No entanto, sua vida pessoal já dava sinais de erosão. Ele ignorava as ligações da mãe doente. Tratava seus subordinados como peças substituíveis de uma engrenagem. O antagonista aqui é o seu próprio ego. O ego era alimentado por um conselho que exigia lucros recordes a qualquer custo moral. Em várias cenas de fundo, o homem do casaco de linho aparece brevemente, às vezes como um garçom que serve água, outras vezes como um faxineiro que limpa o vidro da sala de reuniões. Ricardo o vê, mas seu cérebro treinado para o status filtra aquela figura. Ele a vê como alguém invisível, alguém que não merece sua atenção. A tensão cresce enquanto ele se prepara para a decisão fatal. Em uma manhã de segunda-feira, Beatriz entra na sala de Ricardo. Ela é uma viúva de 42 anos. Perdeu o marido em um acidente na construção civil. Carrega uma pasta com documentos desgastados. Ela implora por uma carência de 90 dias em um empréstimo de 15 mil reais. Precisa disso para não perder a pequena padaria que sustenta seus 3 filhos. Ricardo a humilha publicamente diante de seus assistentes. Usa termos técnicos frios. Diz que sentimentos não pagam juros compostos. Ele joga os documentos no chão. Pede que a segurança a retire imediatamente. Os funcionários ao redor baixam a cabeça. São cúmplices pelo silêncio. No corredor, Beatriz colapsa em choro. O homem do casaco de linho estava sentado no banco de espera. Ele a ajuda a se levantar com uma delicadeza divina. Ricardo observa a cena pela parede de vidro. Sente um ódio irracional daquela serenidade. Ordena que o mendigo também seja expulso imediatamente da instituição. Será que o sucesso justifica a crueldade com os mais fracos? O que acontece quando o poder nos cega para a dor do próximo? O castelo de cartas começa a desmoronar. Um escândalo de desvio de fundos recai inteiramente sobre os ombros de Ricardo. Foi orquestrado por seus próprios sócios. Em menos de 6 meses, suas contas são bloqueadas.
Sua esposa pede o divórcio, levando os bens remanescentes. Sua saúde física definha sob o peso de uma depressão severa. Ele tenta buscar ajuda com antigos aliados políticos. Todos lhe viram as costas. Tratam-no com o mesmo desprezo que ele dedicou à viúva. Uma falsa esperança surge com um investidor misterioso. Mas o negócio fracassa por um detalhe burocrático insignificante. Ricardo percebe que o sistema que ele defendeu é uma fera faminta. A fera agora se alimenta de sua própria carne. A visita do estranho ocorre exatamente no momento de sua maior queda. Restam apenas o vazio e a culpa. Neste momento de escuridão total, uma verdade está prestes a ser revelada. Se você acredita que a justiça de Deus nunca falha, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar esta transformação. O silêncio na cobertura de Balneário Camboriú é interrompido apenas pelo som rítmico das ondas lá fora. Ricardo Cavalcante permanece imóvel no chão de mármore frio. Seus dedos tremem levemente enquanto ele olha para o lugar onde o homem estava. Não há marcas de passos no tapete caro. Não há cheiro de perfume. Apenas um leve aroma de terra molhada e flores do campo. Ricardo fecha os olhos com força, tentando recuperar a lógica que governou sua vida por 40 anos. É o estresse. Ele sussurra para as paredes vazias. A falta de comida está criando miragens, mas o peso do toque em seu ombro ainda é real. O calor daquela mão parece ter derretido uma camada de gelo que ele nem sabia que carregava no peito. Ele se levanta com dificuldade, as pernas vacilantes como as de um velho. Caminha até o grande espelho da sala e não reconhece o homem que o encara de volta. Onde está o executivo impecável que aparecia nas capas de revistas? Onde está o olhar de predador que fazia diretores tremerem em reuniões? O que resta é apenas um náufrago em um mar de luxo inútil. Ele caminha até o bar de Carvalho e serve-se de um copo de água. A água desce pela garganta como se fosse a primeira vez que ele realmente bebia algo em meses. De repente, a lembrança daquela tarde no banco volta com uma violência insuportável. Ele vê Beatriz, a viúva, com as mãos entrelaçadas, apertando a pasta de documentos. Ele se lembra de como o suor dela manchava o papel barato. Ele se lembra do cheiro de canela e farinha que emanava das roupas dela. Naquele momento, ele achou aquele cheiro ofensivo. Agora, ele daria tudo por um pedaço do pão que ela fazia. Ele se senta no sofá e olha para um antigo relógio de pulso sobre a mesa. O ponteiro dos segundos parece martelar o seu crânio. Cada clique é uma acusação. Cada segundo é uma chance que ele desperdiçou de ser humano. O homem do casaco de linho disse que a promessa ainda aguarda o seu sim. Que promessa? Ricardo nunca prometeu nada a Beatriz, exceto a ruína. Mas, no fundo de sua alma, ele sabe que a promessa não era para ela. Era para o Criador que ele fingiu ignorar enquanto subia os degraus da pirâmide financeira. Ele decide, então, que precisa fazer algo. Ele não sabe o quê, mas ficar naquela cobertura é como esperar pela própria morte em um caixão de vidro. Ricardo veste uma camisa simples, coloca sapatos velhos e desce pelo elevador de serviço, evitando os espelhos. Ao sair na rua, o ar da noite de Santa Catarina está fresco. Ele caminha sem rumo, sentindo o asfalto sob os pés. Ele percebe que as pessoas passam por ele sem olhá-lo nos olhos. Ele se tornou o invisível. Ele se tornou o mendigo que mandou expulsar de sua agência. A ironia do destino é um prato amargo que ele é forçado a engolir a cada passo. Enquanto caminha, ele vê um pequeno quiosque de flores fechado. No chão, perto da grade, há um pequeno galho de arruda. Ele o pega e o cheiro forte o transporta para a infância, para a casa de sua avó no interior. Ele se lembra de quando a vida era simples e a justiça era algo que se ensinava com amor, não com processos judiciais. O ambiente ao seu redor começa a mudar. O luxo da orla dá lugar a ruas mais escuras e calçadas quebradas. Ricardo está entrando em uma zona da cidade que ele nunca visitou. O medo tenta se instalar, mas a paz que o estranho deixou em sua sala ainda atua como um escudo invisível. Ele chega a uma pequena praça com bancos de madeira descascada. Sentado em um dos bancos está um idoso alimentando pombos com migalhas de pão. Ricardo se aproxima e senta na outra ponta do banco. O idoso não diz nada, apenas continua seu trabalho silencioso. "O senhor sabe onde fica a padaria da Dona Beatriz?" Pergunta Ricardo com a voz rouca. O idoso para o movimento das mãos.
Ele olha para Ricardo com uma mistura de pena e curiosidade. Beatriz não tem mais padaria, meu filho, responde o velho com um suspiro. O banco levou tudo. Ela agora limpa chão de hospital para comprar remédio para o filho menor. As palavras atingem Ricardo como um soco no estômago. Ele sente o oxigênio faltar. A imagem de seus próprios filhos, que agora vivem na Europa com a mãe, surge em sua mente. Eles nunca passaram fome. Eles nunca souberam o que é a falta de um remédio. Ricardo enterra o rosto nas mãos. O idoso coloca uma mão calejada sobre o joelho de Ricardo. Deus escreve certo por linhas que a gente teima em entortar, diz o velho. Se você está procurando por ela, talvez seja porque ele quer que você comece a desentortar a sua linha. Ricardo levanta o olhar, e o idoso já não está mais lá. No lugar onde o velho estava, há apenas um punhado de grãos de trigo brilhando sob a luz do poste. Ricardo sente que o mundo está se tornando um lugar de símbolos e sussurros divinos. Ele não pode mais fugir. Ele começa a correr, não para longe de seus problemas, mas em direção à sua própria redenção. Ele precisa encontrar Beatriz. Ele precisa pedir perdão, mesmo que isso não mude a dívida. Ele percebe que a verdadeira dívida não é a de 15 mil reais que ela devia ao banco. A verdadeira dívida é a dele para com a vida. Ele chega a um orelhão público e tenta ligar para um antigo contato, alguém que ainda possa ter acesso aos registros do banco. Ele precisa do endereço dela. Enquanto aguarda o sinal de descagem, ele olha para o vidro do orelhão. Pelo reflexo, ele vê o homem do casaco de linho atravessando a rua ao fundo. O homem para no meio da faixa de pedestres e aponta para uma direção específica. Ricardo larga o telefone. Ele não precisa de registros eletrônicos. Ele precisa seguir o rastro da luz. Ele caminha por mais 20 minutos até chegar a uma ladeira íngreme. No topo da ladeira, há uma pequena casa de madeira com uma luz fraca acesa na janela. Ele sente em seu coração que é ali. Antes de subir, ele para e respira fundo. O que ele dirá? Como um homem que destruiu uma família pode aparecer na porta deles? A vergonha o trava. Mas então, ele sente novamente aquele calor no ombro. É como se Cristo estivesse caminhando ao lado dele, não como um juiz, mas como um irmão que o encoraja a dar o passo mais difícil de sua existência. Ricardo começa a subir a ladeira. Cada passo é uma oração silenciosa. Ele não busca mais o poder. Ele busca apenas o direito de olhar para o céu, sem sentir que o céu o rejeita. A justiça divina não é uma sentença de morte, mas um convite para nascer de novo através da verdade. Se esta jornada de arrependimento toca o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua reflexão nos comentários. Ricardo parou diante daquela porta de madeira descascada, sentindo o peso de cada pecado cometido em sua mesa de mármore. O ar da ladeira era úmido e trazia o som distante de uma cidade que nunca dormia. Mas ali, naquele pequeno recanto de pobreza, o tempo parecia ter parado. Ele estendeu a mão para bater, mas os dedos congelaram no ar. O que um homem que destruiu sonhos poderia dizer àquela que restou com os destroços? De repente, a porta se abriu suavemente, antes mesmo de seu toque. Beatriz estava ali, com um avental manchado de sabão e os olhos cansados que carregavam o peso de 1000 batalhas perdidas. Ela não o reconheceu de imediato, pois a penumbra da varanda escondia o rosto do homem que outrora a humilhara. Pois não? O senhor precisa de algo? Se for pela lavagem, só entrego na quarta-feira, disse ela com uma voz doce, mas marcada por uma exaustão profunda. Ricardo tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta seca. Ele olhou para os pés descalços daquela mulher e depois para as próprias mãos, que nunca haviam carregado um fardo real. Foi então que, do canto da sala mal iluminada, ele viu um vulto se mover. O homem do casaco de linho estava sentado em um banquinho de madeira, ao lado de uma mesa simples onde repousava um pão e uma caneca de metal. Ele não disse nada, apenas partiu um pedaço do pão e ofereceu a uma criança que brincava no chão. O gesto era tão natural, tão carregado de uma autoridade silenciosa, que Ricardo sentiu os joelhos fraquejarem. Beatriz seguiu o olhar de Ricardo e sorriu fracamente. Aquele é o Senhor Jesus. Ele chegou aqui ontem, disse que estava de passagem e que poderia ajudar com os meninos. Ele tem mãos de carpinteiro e um olhar que cura a alma da gente, explicou ela, sem perceber a ironia divina daquelas palavras.
Ricardo sentiu um tremor percorrer todo o seu corpo. Não era uma visão, não era um sonho. Era a presença física, real e palpável daquele que ele tanto ignorou em sua vida de luxo. O homem no casaco de linho levantou os olhos e fixou-os em Ricardo. Não havia julgamento naquele olhar, apenas uma profundidade que parecia ler cada página oculta da vida do ex-banqueiro. Entre, Ricardo. O pão é pouco, mas a verdade é farta nesta casa, disse o estranho. Beatriz deu um passo atrás, surpresa por saber que aquele desconhecido tinha um nome e que era alguém familiar ao seu misterioso hóspede. Ricardo entrou na casa, sentindo que estava pisando em solo sagrado. O teto era baixo, o cheiro era de umidade e humildade, mas a presença ali dentro era mais imponente do que qualquer catedral que ele já visitara. Ele se sentou em uma cadeira de palha que rangeu sob seu peso. Beatriz, agora olhando mais atentamente, começou a reconhecer os traços do homem que a expulsou do banco. O choque em seu rosto foi visível. Suas mãos começaram a tremer e ela apertou o avental contra o peito. O que o senhor faz aqui?" perguntou ela, a voz subindo de tom, carregada de uma dor que anos de oração não conseguiram apagar totalmente. "Veio tomar a casa também? Já não basta ter levado o meu sustento e a minha dignidade?" Ricardo baixou a cabeça, as lágrimas finalmente vencendo a barreira do orgulho. "Eu não vim tomar nada, Beatriz. Eu vim porque não tenho mais nada para dar, a não ser o meu arrependimento", confessou ele em um sussurro quebrado. O silêncio que se seguiu foi denso. O homem do casaco de linho levantou-se e caminhou até Ricardo. Ele colocou a mão sobre a mesa, exatamente sobre um pequeno terço de madeira que Beatriz usava todas as noites. "A justiça deste mundo é feita de números e contratos. A justiça do meu pai é feita de corações que se quebram para que a luz possa entrar", disse ele. Ricardo começou a relatar tudo o que havia acontecido. Falou da traição dos sócios, da perda da família, da solidão na cobertura luxuosa. Ele despejou sua alma diante da mulher que ele considerava insignificante. Beatriz ouvia, e o ódio que fervilhava em seu peito começou a ser substituído por uma estranha compaixão. Ela via diante de si não mais o poderoso diretor regional, mas um homem quebrado, um mendigo espiritual buscando um caminho de volta para casa. O homem de linho serviu um pouco de água em uma caneca e entregou a Ricardo. "Bebe", ordenou suavemente. "Esta água não sacia apenas a sede do corpo, mas purifica o caminho para a ação." Ao beber, Ricardo sentiu uma força nova, uma clareza que o impulsionava a agir, não para recuperar sua fortuna, mas para restaurar a vida daquela família. Ele tirou do bolso o relógio de ouro que ainda carregava, a última lembrança de sua vida de excessos. Colocou-o sobre a mesa de madeira rústica. "Este relógio pode pagar as dívidas da padaria e garantir o estudo de seus filhos por anos, Beatriz. Não é um pagamento, é apenas uma semente de reparação", disse ele com sinceridade. Beatriz olhou para a joia e depois para Jesus, que permanecia em silêncio, observando a cena. O homem do casaco de linho sorriu e acenou positivamente com a cabeça. "O perdão é a ponte que permite ao culpado caminhar e ao ferido descansar", disse ele. Naquele momento, a atmosfera da casa mudou. O peso da opressão que pairava sobre Beatriz pareceu se dissipar. Ela estendeu a mão e tocou a mão de Ricardo, um gesto de aceitação que valia mais do que todos os milhões que ele já movimentara. Muitas vezes guardamos mágoas que pesam mais que ouro em nossos corações. O que você estaria disposto a sacrificar para obter o perdão de alguém que você feriu? A noite avançou e Jesus começou a contar histórias de terras distantes, de plantações de trigo e de pescadores que abandonaram tudo por uma promessa. Ricardo ouvia cada palavra como se sua vida dependesse disso. Ele percebeu que a sua queda não foi um castigo, mas uma libertação. Ele foi retirado do topo de uma torre de mentiras para ser colocado no chão da verdade. A presença física de Cristo ali, dividindo um pão simples em uma favela de Curitiba, transformou a realidade de Ricardo para sempre. Ele entendeu que as grandes transformações não acontecem com trovões e relâmpagos, mas no silêncio de uma decisão tomada em favor do próximo. O homem do casaco de linho levantou-se para sair, pois a aurora começava a pintar o céu de cinza. "Onde o senhor vai?"
Perguntou Ricardo, sentindo um medo súbito de ficar sozinho. Eu estarei onde houver alguém disposto a dividir o fardo, respondeu Jesus, caminhando em direção à porta. Você agora tem um trabalho a fazer, Ricardo. A padaria de Beatriz precisa de um administrador que conheça o valor de cada centavo e o peso de cada lágrima. Ele saiu da casa, e quando Ricardo correu até a porta para vê-lo partir, a ladeira estava deserta. Apenas um rastro de luz parecia persistir entre as casas humildes. Ricardo voltou para dentro e viu Beatriz já preparando a massa do pão, com um brilho nos olhos que ele nunca esqueceria. O antigo banqueiro arregaçou as mangas da camisa de linho e perguntou: por onde começamos? O perdão verdadeiro não é apenas esquecer o passado. É construir um futuro onde o erro não tenha mais espaço. Se você crê que a presença de Deus pode restaurar qualquer vida destruída, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva Amém nos comentários para selar essa verdade. A pequena cozinha da casa de Beatriz tornou-se o centro de uma revolução silenciosa. Ricardo Cavalcante, o homem que outrora decidia o destino de impérios financeiros, agora carregava sacos de farinha de 50 quilos nas costas. Suas mãos, antes macias e acostumadas apenas ao teclado do computador e a canetas de ouro, estavam agora cobertas por uma fina camada branca de trigo. O sol ainda não havia nascido sobre as colinas de Curitiba quando ele começou a organizar as prateleiras da padaria improvisada. Beatriz observava-o em silêncio, ainda processando a mudança drástica daquele homem. Ela via como ele limpava o chão com um rigor quase sagrado, como se cada mancha removida fosse um pedaço de sua própria culpa sendo lavada. Ricardo não reclamava do cansaço ou do frio da madrugada que penetrava pelas frestas das paredes de madeira. Ele parecia ter encontrado, no trabalho braçal e honesto, uma anestesia para a dor da alma que o perseguia desde a sua queda. Enquanto sovava a massa, Ricardo sentiu uma presença familiar ao seu lado. O homem do casaco de linho estava lá, trabalhando com uma agilidade impressionante, moldando os pães com uma perfeição que parecia artística. Ele não usava palavras, mas o ritmo de sua respiração ditava a paz naquele ambiente. Jesus pegou um pedaço de massa e entregou a Ricardo, sinalizando para que ele sentisse a textura. A vida é como este pão, Ricardo, disse o mestre com uma voz profunda que ecoava nas vigas do teto. Ela precisa ser amassada, batida e colocada no fogo para que possa alimentar alguém. O conforto nunca produziu nada que desse vida eterna. Ricardo olhou para as próprias mãos sujas e sentiu uma gratidão que nunca sentira em seus banquetes de luxo. Ele percebeu que o sucesso que ele buscava antes era apenas uma ilusão vazia que o afastava da realidade do sofrimento humano. A notícia de que o grande diretor estava trabalhando em uma padaria de periferia começou a se espalhar. Alguns antigos colegas de banco passaram por ali para zombar, tirando fotos e rindo da situação de Ricardo. Um deles, um jovem analista que Ricardo mesmo havia treinado na arte da frieza, parou em seu carro importado e gritou da janela: "Olha só onde o tubarão foi parar! Virou empregado de viúva!" Ricardo parou o que estava fazendo, sentindo o sangue subir ao rosto. O antigo ego rugiu por um momento, pedindo vingança ou uma resposta ácida. Mas ao olhar para o lado, viu Jesus segurando um copo de água fresca com uma serenidade que desarmava qualquer insulto. O homem do casaco de linho apenas sorriu para o jovem no carro, e o rapaz, inexplicavelmente, sentiu um desconforto tão grande que acelerou e foi embora, sem dizer mais nada. Você já sentiu que o mundo se diverte com a sua dor? Como manter a dignidade quando todos esperam que você caia no ódio e na amargura? Ricardo voltou ao trabalho, percebendo que a maior parte de sua força não vinha mais de sua conta bancária, mas de sua capacidade de suportar a humilhação com paciência. Ele começou a usar seu conhecimento técnico para ajudar Beatriz a organizar as contas. Ele descobriu que pequenos fornecedores estavam cobrando preços abusivos dela. Com a voz firme, mas sem arrogância, ele renegociou cada contrato, economizando para a viúva uma quantia que garantiria o estoque por meses. Beatriz chorou ao ver os números no papel. Ela percebeu que Deus não enviou apenas um ajudante, mas um protetor que conhecia as armas do sistema que quase a destruiu. O homem de linho observava tudo de um canto, limpando um banco de madeira, com um olhar de aprovação que valia mais do que qualquer bônus anual de milhões de reais.
As tardes eram preenchidas com conversas profundas enquanto os pães assavam. Jesus falava sobre a justiça que não se encontra em tribunais, mas na partilha do que é essencial. Ele contou a Ricardo que cada grão de trigo precisa morrer na terra para gerar o fruto, e que a queda de Ricardo foi a sua morte necessária para que o verdadeiro homem pudesse nascer. Ricardo ouvia atentamente, percebendo que sua vida anterior era apenas um sono profundo e egoísta. Ele começou a notar os vizinhos, as crianças que passavam fome, os idosos que não tinham ninguém. A padaria tornou-se um ponto de luz no bairro. Jesus incentivou Ricardo a distribuir os pães que sobravam no final do dia para os mais necessitados. No começo, Ricardo sentiu vergonha, mas ao ver o brilho nos olhos de uma criança ao receber um pão quente, seu coração finalmente se abriu por completo. A transformação não era apenas financeira ou social, era vibracional. O ambiente da padaria mudara. As pessoas entravam nervosas e saíam calmas, muitas vezes sem entender o porquê. O homem do casaco de linho circulava entre os clientes, tocando nos ombros de uns, ouvindo os desabafos de outros. Ele agia como o catalisador de uma cura coletiva. Ricardo entendia agora que ele era apenas uma ferramenta nas mãos daquele carpinteiro celestial. Ele não era mais o mestre, era o aprendiz. Ele não era mais o juiz, era o servo. E naquela servidão, ele descobriu uma autoridade que nunca teve como diretor regional. A autoridade de quem não tem nada a perder e tudo a oferecer através da verdade e do amor. Muitas vezes, Deus nos tira o que temos para nos mostrar quem realmente somos. Se você está passando por um processo de mudança e acredita que o melhor ainda está por vir, curta este vídeo e inscreva-se para não perder o final desta história. A padaria de Beatriz florescia de uma forma que desafiava as leis do mercado. O aroma de pão fresco agora se misturava com uma atmosfera de esperança que atraía pessoas de todos os cantos da vizinhança. Ricardo Cavalcante passava as manhãs organizando as entregas e as tardes ensinando os filhos mais velhos de Beatriz a usar planilhas simples em um caderno de papel pardo. Ele descobriu que a sua inteligência, antes usada para acumular fortunas, era uma ferramenta poderosa para libertar pessoas da desordem. No entanto, o passado não desiste facilmente de quem tenta escapar dele. Em uma tarde chuvosa, dois homens vestindo ternos escuros e carregando pastas de couro entraram no estabelecimento. Eram os antigos sócios de Ricardo, os mesmos que haviam orquestrado a sua queda e o deixado na miséria absoluta. Eles olharam para o balcão de madeira com um desprezo visível, rindo da situação de Ricardo, que naquele momento limpava uma mesa com um pano úmido. "Vejam só o nosso prodígio", disse o mais alto, com um sorriso cínico que não alcançava os olhos. O homem que movia bilhões agora limpa farelos por trocados. Ricardo sentiu o impacto das palavras. Por um segundo, a antiga vergonha tentou sufocá-lo. O orgulho ferido gritou dentro de seu peito, lembrando-o de quem ele fora. Mas antes que pudesse reagir, ele percebeu um movimento ao fundo da loja. O homem do casaco de linho estava encostado na parede, observando a cena em silêncio. Jesus não interveio com palavras, mas o seu olhar fixo nos sócios parecia atravessar o tecido caro de seus ternos, expondo a podridão que carregavam no coração. Sob aquele olhar, a risada dos homens começou a murchar. Eles se sentiram subitamente desconfortáveis, como se a luz daquela padaria simples estivesse queimando suas peles. Os sócios vieram para exigir que Ricardo assinasse um documento de renúncia final sobre algumas propriedades que ainda estavam em disputa judicial. Eles queriam apagar qualquer rastro dele para que pudessem vender o banco a um grupo estrangeiro. "Assine isso e daremos a você R$100.000 em dinheiro vivo", ofereceu o outro sócio, colocando um maço de notas sobre o balcão enfarinhado. "É mais do que você vai ganhar vendendo pão pelo resto da vida." Ricardo olhou para o dinheiro e depois para Beatriz, que observava tudo com apreensão. Ele sabia que aquele dinheiro poderia mudar a vida dela instantaneamente. Mas ele também sabia que aquelas notas estavam manchadas com a dor de centenas de famílias que o banco havia arruinado sob a gestão daqueles homens. Você já se viu diante de uma proposta que resolveria seus problemas, mas custaria a sua paz de espírito? O que vale mais? O conforto imediato ou a consciência limpa diante de Deus? Ricardo deu um passo à frente. Ele não sentia mais o medo que o paralisara nos primeiros meses de sua queda. Ele olhou para o homem do casaco de linho,
que fez um leve sinal de cabeça, como se o encorajasse a dizer a verdade. Esse dinheiro não pertence a vocês e não pertence a mim, disse Ricardo com uma voz calma e firme. Ele foi tirado de pessoas como a Beatriz, que só pediam um pouco de tempo para trabalhar. Eu não vou assinar nada que ajude vocês a continuar esse ciclo de destruição. Os sócios ficaram roxos de raiva. Eles ameaçaram processá-lo, ameaçaram destruir a padaria e até chamaram a polícia, alegando que Ricardo era um doente mental. No auge da discussão, o homem de linho caminhou calmamente até o balcão. Ele colocou a mão sobre o maço de notas e, de repente, o papel parecia pesado demais para ser levantado. Os sócios tentaram pegar o dinheiro de volta, mas sentiram uma pressão invisível que os impedia de tocar naquelas notas. Jesus olhou nos olhos do sócio principal e disse apenas uma frase: "O que o homem semeia, isso ele também colherá", e o tempo da colheita chegou. Um silêncio sobrenatural tomou conta da padaria. Os homens empalideceram. Sem dizer mais uma palavra, eles deram as costas e fugiram, deixando o dinheiro e os documentos para trás. Eles saíram para a chuva, mas pareciam estar fugindo de algo muito maior do que um simples carpinteiro. Ricardo e Beatriz ficaram sozinhos com o estranho. "O que faremos com isso?" perguntou Ricardo, apontando para o maço de notas. "Isso será usado para criar um fundo de microcrédito para esta comunidade", respondeu Jesus, seus olhos brilhando com uma alegria divina. "Você usará o seu conhecimento para ajudar os pequenos a crescerem sem serem devorados pelos grandes. O que o mal pretendia para a sua ruína, o Pai usará para a restauração de muitos." Ricardo percebeu então que o seu propósito nunca foi o banco, mas a sabedoria que ele adquiriu lá, agora colocada a serviço do amor. O homem do casaco de linho começou a organizar as xícaras de café, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Ele não precisava de exércitos ou milagres barulhentos. A sua simples presença era suficiente para fazer o mal recuar e a justiça prevalecer. Muitas vezes, a maior vitória não é ganhar o que perdemos, mas recusar o que nos faria perder a alma. Se você acredita que Deus pode transformar os planos do inimigo em bênçãos para a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva "Justiça" nos comentários. O sol de Curitiba naquela manhã parecia carregar uma claridade diferente, como se as nuvens tivessem sido lavadas por uma mão invisível. Ricardo Cavalcante levantou-se cedo, mas desta vez não foi o despertador digital que o acordou, e sim o som suave de alguém varrendo a calçada. Ao abrir a janela da modesta casa onde agora morava, ele viu o homem do casaco de linho. Jesus trabalhava com movimentos rítmicos, movendo a vassoura de palha como se estivesse preparando um caminho real em plena periferia. Ricardo desceu e, sem dizer nada, pegou a outra vassoura. Eles trabalharam em silêncio por quase uma hora. O silêncio não era desconfortável. Era uma conversa profunda entre o Criador e a criatura, que finalmente havia entendido o seu lugar no mundo. O ex-banqueiro percebeu que a sujeira que removiam da rua era um símbolo da sujeira que ele permitiu acumular em seu próprio coração durante anos de ganância cega. Após terminarem, Jesus sentou-se em um pequeno muro de pedra e sinalizou para que Ricardo fizesse o mesmo. "Hoje a verdade baterá à sua porta de uma forma que você não espera", disse o mestre, olhando para as montanhas ao longe. "Muitos acham que a justiça de Deus é um raio que cai do céu, mas ela é, na verdade, a luz que faz as sombras desaparecerem por conta própria." Ricardo sentiu um frio na barriga. Ele sabia que algo grande estava para acontecer. Ao chegarem à padaria, encontraram Beatriz radiante. Ela havia recebido uma ligação de um advogado de direitos humanos interessado em revisar o processo de despejo que ela sofrera anos atrás. O que ninguém sabia era que esse advogado era um antigo estagiário que Ricardo havia humilhado no passado, mas que agora, inspirado por uma carta anônima, decidira lutar pela justiça. A tensão começou a subir quando, por volta das 10 horas da manhã, uma comitiva oficial parou em frente ao estabelecimento. Eram fiscais da Receita e agentes federais. Eles não vinham para fechar a padaria de Beatriz, mas sim para buscar Ricardo como testemunha principal em um gigantesco esquema de lavagem de dinheiro que envolvia seus antigos sócios e vários políticos influentes. O cerco estava se fechando. Os homens que tentaram subornar Ricardo na semana anterior
estavam sendo algemados em suas mansões naquele exato momento. A verdade, que Ricardo guardara em arquivos mentais por medo ou conveniência, agora precisava ser dita. Ele olhou para Jesus, que estava ao lado do balcão servindo um café simples para um senhor idoso. O mestre apenas acenou com a cabeça, um gesto de encorajamento que dizia: "Não temas, a verdade te libertará, mas primeiro ela exigirá a sua coragem." Ricardo foi levado para depor. Durante horas, ele detalhou cada transação, cada assinatura falsificada e cada família destruída pela ganância do grupo financeiro. Ele não buscou diminuir sua própria culpa. Pelo contrário, ele confessou sua participação passiva e ativa em muitos desses atos. Os investigadores estavam atônitos com a precisão dos detalhes. Ricardo sentia que, a cada palavra dita, um peso de toneladas saía de suas costas. Ele não estava apenas entregando criminosos, ele estava entregando sua antiga vida à luz da justiça humana e divina. Ao final do depoimento, o delegado olhou para ele com um respeito genuíno. "O senhor sabe que isso pode resultar em algum tempo de prisão domiciliar ou serviços comunitários, apesar de sua colaboração, não sabe?" perguntou o oficial. Ricardo sorriu de forma pacífica. "Delegado, eu já vivi em uma prisão de ouro por muitos anos. O que vier agora será liberdade. A justiça de Deus não é um martelo que esmaga, mas uma mão que coloca cada coisa em seu devido lugar. Você já teve a coragem de assumir seus erros, mesmo sabendo que isso teria um preço alto?" Ao retornar para o bairro, Ricardo encontrou a comunidade em festa. A notícia da prisão dos tubarões havia chegado às redes sociais e aos telejornais. Mas a festa na padaria de Beatriz tinha um motivo maior. Um grupo de antigos funcionários do banco, pessoas que também haviam sido descartadas pelo sistema, apareceu na padaria. Eles não vieram para cobrar, mas para oferecer ajuda. Queriam transformar a pequena padaria em uma cooperativa de crédito e panificação que atendesse a todo o setor. O projeto que Jesus havia sugerido estava ganhando vida diante dos olhos de Ricardo. O homem do casaco de linho estava lá, no meio do povo, partindo pães e distribuindo-os. Ele parecia multiplicar não apenas o alimento, mas a alegria de cada pessoa que tocava. Ricardo aproximou-se de Jesus e perguntou em um sussurro: "Por que o Senhor escolheu a mim? Eu fiz tanto mal." Jesus parou o que estava fazendo e olhou nos olhos de Ricardo com uma compaixão infinita. "Eu não escolho os perfeitos, Ricardo. Eu escolho aqueles que, na sua quebra, permitem que a minha luz brilhe através das rachaduras. O banco que você dirigia era construído sobre areia movente. Esta cooperativa será construída sobre a rocha da fraternidade. Onde o pecado abundou, a graça superabundou." Ricardo sentiu uma paz tão profunda que suas pernas fraquejaram. Ele se sentou no chão da padaria, o mesmo chão que ele agora amava limpar, e chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas de purificação. Ele entendeu que sua queda foi, na verdade, o seu maior salto em direção à vida eterna. Enquanto a tarde caía, Ricardo viu Beatriz abraçar seus filhos, sabendo que agora eles teriam um futuro seguro e digno. Ele viu seus antigos colegas de terno e gravata agora de avental, discutindo como ajudar o próximo. A estrutura de poder injusta havia caído não por uma revolução violenta, mas porque a verdade havia sido revelada, e as pessoas decidiram não mais sustentar a mentira. Jesus caminhou até a porta da padaria e olhou para o pôr do sol. O casaco de linho brilhava como se fosse feito de pura luz. Ele se virou para Ricardo e fez um sinal de "até logo". Não houve despedidas dramáticas, apenas a certeza de que a semente havia sido plantada em terra boa. A transformação de um homem pode mudar toda uma comunidade quando o amor se torna a base das decisões. Você crê que ainda há esperança para aqueles que o mundo já descartou? A noite chegou e a padaria finalmente fechou suas portas. Ricardo ficou sozinho por alguns minutos, saboreando o silêncio. Ele olhou para as mãos calejadas e sentiu orgulho delas. Ele não tinha mais os milhões, os carros ou o prestígio social, mas tinha algo que nenhum banco poderia oferecer: uma consciência tranquila e um propósito de vida. Ele percebeu que o homem do casaco de linho não era apenas um visitante, mas o verdadeiro dono daquela casa, o arquiteto de cada encontro e o fiador de cada promessa. A vida de Ricardo agora era uma página em branco.
pronta para ser escrita com a tinta da honestidade e do serviço. Ele sabia que o caminho seria longo, que haveria desafios e que a justiça dos homens ainda teria seus trâmites, mas ele não tinha mais medo. A verdadeira riqueza não é o que acumulamos, mas o que somos capazes de transformar através da nossa presença. Se você acredita que Deus tem um propósito até nas suas maiores perdas, deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva restauração nos comentários para fortalecer essa corrente de fé. As semanas que se seguiram à queda dos sócios trouxeram para Ricardo uma rotina de trabalho que ele nunca imaginou suportar. Ele acordava quando as estrelas ainda brilhavam sobre Curitiba, sentindo o frio cortante da madrugada entrar pelos vãos da pequena casa de madeira que agora chamava de lar. Suas mãos, antes destinadas apenas a assinar cheques de milhões, agora estavam endurecidas pelo contato com a lenha e o metal quente dos fornos. Ricardo estava na cozinha da cooperativa, organizando as fornadas matinais, quando percebeu que o estoque de lenha estava baixo. Ao sair para o pátio, ele encontrou o homem do casaco de linho carregando toras pesadas com uma facilidade impressionante. Jesus não parecia fazer esforço. Cada movimento seu era uma dança de força e propósito. Ele parou, olhou para Ricardo e apontou para o horizonte, onde os primeiros raios de sol começavam a rasgar o céu cinzento. A luz sempre encontra uma fresta, Ricardo, disse o mestre, colocando uma tora no chão. Mas é preciso que alguém esteja disposto a abrir a janela. Ricardo entendeu que a janela da sua alma agora estava escancarada. Naquela tarde, um oficial de justiça bateu à porta da padaria. Não era para um novo processo, mas para entregar a sentença final sobre a reparação de danos. O juiz, baseando-se no depoimento honesto de Ricardo, determinou que uma parte dos bens bloqueados dos antigos sócios fosse revertida para as vítimas diretas de suas fraudes. Beatriz foi a primeira da lista. Ela recebeu a notícia com lágrimas nos olhos, mas em vez de comemorar a fortuna, ela olhou para Ricardo e para o homem de linho. "Isso não é meu", disse ela. "Isso é para a cooperativa. É para que ninguém mais precise implorar por um prazo de 90 dias. O gesto de Beatriz causou um impacto profundo em Ricardo. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não está no que se recebe, mas na capacidade de renunciar ao que se tem em favor de algo maior. Jesus caminhou até o centro da sala e tocou em uma pequena planta que crescia em um vaso de barro. A semente que caiu em terra boa está começando a dar frutos. Observou ele com um sorriso que iluminava todo o ambiente. Mas a prova final de Ricardo ainda estava por vir. Ele recebeu um convite para depor novamente, mas desta vez o réu era o seu antigo sócio principal, o homem que ele considerava seu melhor amigo e que o traiu friamente. Ricardo sentiu um nó no estômago. O desejo de ver aquele homem sofrer, de vê-lo na miséria como ele mesmo esteve, tentou ressurgir. Você já teve a oportunidade de se vingar de alguém que destruiu a sua vida? O que acontece dentro de nós quando o poder de retribuir o mal cai em nossas mãos? Ricardo passou a noite em claro, sentado no banco de madeira da padaria. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som de sua própria respiração. Ele olhou para o cravo branco, que agora estava seco dentro de um livro de orações, mas que ainda mantinha sua forma perfeita. Ele percebeu que a vingança seria apenas uma nova corrente, prendendo-o ao passado que ele tanto lutou para deixar. O homem do casaco de linho apareceu na porta, envolto pelas sombras da noite. Ele não disse nada, apenas sentou-se ao lado de Ricardo e ficou ali, em um silêncio solidário. A presença de Jesus era como um bálsamo que resfriava a raiva e trazia uma clareza cristalina. "Não é sobre o que ele merece receber, Ricardo", sussurrou o mestre. "É sobre o que você merece carregar no seu coração." No dia do julgamento, Ricardo entrou no tribunal com a cabeça erguida. Ele não levava pastas de documentos ou advogados caros. Ele levava apenas a verdade. Ao ver seu antigo sócio no banco dos réus, agora pálido e com roupas visivelmente gastas, Ricardo não sentiu alegria. Sentiu uma profunda tristeza ao ver como a ambição pode reduzir um homem a quase nada. Quando chegou sua vez de falar, Ricardo relatou os fatos com precisão cirúrgica, mas sem ódio. Ele não usou adjetivos pesados ou pediu penas máximas. Ele apenas narrou a verdade, deixando que a própria realidade dos fatos fosse o juiz. Ao final,
Ele olhou nos olhos do ex-sócio e disse: "Eu te perdoo pelo que fez comigo, porque o perdão é a única forma de eu não me tornar igual a você." O tribunal ficou em silêncio. O juiz, os advogados e o público pareciam paralisados por aquela declaração inesperada. Jesus, que estava sentado na última fileira da plateia, levantou-se silenciosamente e saiu pela porta dos fundos. Ricardo sentiu que um elo invisível havia sido quebrado. Ele estava finalmente livre. A sentença foi justa e severa para o sócio, mas Ricardo não ficou para ouvir os detalhes. Ele voltou para o bairro, para a farinha e para o pão. Ele percebeu que a justiça dos homens resolve os contratos, mas só a justiça de Deus resolve a alma. A cooperativa agora funcionava a pleno vapor, servindo não apenas comida, mas dignidade para centenas de famílias que antes eram invisíveis para o sistema financeiro. A verdadeira liberdade começa no momento em que decidimos não mais ser escravos das feridas que os outros nos causaram. Se você acredita que o perdão é a chave para uma nova vida, curta este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar a conclusão desta jornada. A cooperativa de crédito e a padaria de Beatriz tornaram-se o coração pulsante do bairro, um exemplo vivo de que a economia pode servir à vida e não o contrário. Ricardo Cavalcante agora passava seus dias coordenando pequenos empréstimos para famílias que desejavam abrir seus próprios negócios, usando sua vasta experiência para garantir que ninguém fosse esmagado por juros abusivos. Ele não usava mais ternos italianos, mas sim uma camisa de linho claro, parecida com a do seu mestre, cujas mangas estavam sempre dobradas para o trabalho. Em uma tarde de sol suave, Ricardo estava sentado em um banco de madeira na frente da padaria, observando o movimento das crianças e o cheiro do pão que invadia a rua. Ele sentiu uma paz que nem todos os bilhões do passado poderiam comprar. O homem do casaco de linho aproximou-se silenciosamente e sentou-se ao seu lado, segurando uma pequena caneca de barro com café fresco. Jesus olhou para Ricardo com um sorriso que parecia conter toda a sabedoria dos séculos. "A obra está pronta, Ricardo. Você aprendeu que o maior banco de um homem é o seu próprio coração, e os maiores dividendos são as vidas que ele ajuda a restaurar", disse o mestre com uma voz que vibrava na alma. Ricardo sentiu um aperto de gratidão no peito. Ele sabia que aquele ciclo estava se fechando. O homem do casaco de linho levantou-se e caminhou em direção à saída do bairro, parando por um momento para abençoar uma idosa que passava. Ele não deixou instruções complicadas ou manuais de conduta. Deixou apenas o exemplo de uma presença que transforma tudo o que toca através da verdade e do desapego. Ao olhar para o lado, Ricardo viu que no lugar onde Jesus estava sentado, havia um pequeno cravo branco, fresco e orvalhado, apesar do calor da tarde. Beatriz saiu da padaria com um cesto de pães quentes e entregou um para Ricardo. Ela olhou para o horizonte, para onde o estranho caminhava até desaparecer na luz dourada do entardecer. "Ele se foi, não é?" perguntou ela com uma voz embargada, mas serena. Ricardo acenou positivamente, sentindo que, embora a presença física tivesse partido, a essência de Cristo permaneceria em cada decisão justa que eles tomassem a partir dali. A cooperativa agora era autossustentável, e Ricardo sabia que sua missão era continuar aquele legado de proteção aos humildes. Ele percebeu que a sua queda não foi um fim, mas o início de uma vida com propósito real. O antigo banqueiro agora era um semeador de esperança, e cada pão distribuído era um símbolo da sua própria redenção. Muitas vezes, Deus precisa nos tirar do topo do mundo para que possamos finalmente enxergar as pessoas que estão na base. Você está pronto para deixar sua antiga vida para trás e seguir o caminho da verdadeira justiça? Anos se passaram, e a história de Ricardo e do homem do casaco de linho tornou-se uma lenda urbana na cidade de Curitiba. Ricardo envelheceu com dignidade, cercado pelo respeito daqueles que ele um dia humilhou e que depois salvou. Ele nunca mais procurou o luxo ou o poder. Sua maior alegria era ver os filhos de Beatriz formados e ajudando a comunidade. No final de sua jornada, Ricardo entendeu que o sucesso não é medido pelo que acumulamos, mas pelo que deixamos de bom nos outros. A presença de Jesus na sua vida não foi um milagre de riqueza material, mas o milagre de um coração transformado, que aprendeu a amar sem limites e a perdoar sem reservas. A paz que ele encontrou na simplicidade foi o seu maior tesouro.
um tesouro que nenhuma traça poderia corroer e nenhum sócio traidor poderia roubar. A moral desta história é clara. A força de Deus não se manifesta no barulho dos trovões ou no brilho do ouro, mas no silêncio de um gesto de bondade e na firmeza de uma decisão ética. O perdão e a paciência são armas muito mais poderosas do que a vingança e a ganância. Ricardo Cavalcanti entrou na história como um opressor e saiu dela como um servo, provando que nunca é tarde demais para recomeçar se estivermos dispostos a caminhar ao lado da verdade. O homem do casaco de linho continua caminhando por nossas ruas, entrando em nossos escritórios e sentando-se em nossas mesas, esperando apenas que tenhamos a coragem de vê-lo e o coração aberto para segui-lo em direção a uma vida de serviço e amor ao próximo. Se esta jornada de transformação e fé tocou sua alma e o lembrou de que Deus age nos pequenos detalhes, apoie esta mensagem com seu like e inscreva-se no canal para mais histórias de esperança. Deixe nos comentários a palavra justiça, se você também acredita que a verdade sempre prevalece no tempo de Deus.